Talvez você já tenha ouvido falar do filme Mary Poppins. Talvez até já tenha assistido, mas ficou com a ideia de que é uma babá que chega num guarda-chuva, uma babá meio maluca. Pois você pode se surpreender com a riqueza que esse filme pode trazer para você, se você tiver a paciência de vê-lo de novo. Mary Poppins é o símbolo da pessoa individualizada, aquela pessoa que se encontrou no mundo. Mary Poppins, já desde o início do filme, mostra características muito peculiares. Por exemplo, as crianças desejavam um tipo de babá, uma babá que brincasse, uma babá que fosse divertida. Os pais queriam uma babá que colocasse disciplina nas crianças. Mary Poppins veio a pedido das crianças, ou seja, ela veio na medida certa do que aquelas crianças precisavam. Mary Poppins teve uma dificuldade inicial, que foi enfrentar o tanto de mulheres que apareceram, uma fila de mulheres vestidas de negro, que desejavam ser aquelas babás rígidas que os pais pediram para as crianças. Mas você sabe de um detalhe sobre uma pessoa individualizada e inteira? Ela não acredita que existe concorrência. Ela acredita que do potencial dela podem nascer infinitas possibilidades. E Mary Poppins, mostrando que é essa pessoa que sabe que tem um lugar no mundo, ela vem tranquilamente com o seu guarda-chuva, aterrissa no local e uma coisa muito interessante, aquelas mulheres de preto, elas voam com o vento, elas desaparecem. A concorrência de Mary Poppins desaparece como que por mágica e Mary Poppins chega então no seu guarda-chuva. Qual é o simbolismo disso? Será que o filme Mary Poppins fala de uma pessoa mágica? Não, o filme Mary Poppins fala da magia de alguém que sabe o seu lugar. Porque não estamos todos preocupados em encontrar um lugar no mundo? Uma pessoa inteira, ela tem fé na vida, ou seja, ela sabe que ela tem esse lugar no mundo. Então ela não fica desesperada, achando que ela tem que derrubar alguém para que haja um lugar ao sol. Mary Poppins entendia tranquilamente que ela podia usar todo o seu potencial e tranquilamente ser ela mesma. E ela veio como ela mesma, Mary Poppins. Não é um filme sobre magia, é um filme que fala da magia de uma pessoa quando ela sabe quem ela é. E então o filme prossegue com Mary Poppins encontrando a família das crianças e a família logo achou Mary Poppins meio esquisita, muito pouco tradicional, mas as crianças a levaram para o quarto para que ela conhecesse o ambiente. E ali acontece uma coisa extraordinária. Mary Poppins diz: nós precisamos arrumar esse quarto. E as crianças ficam decepcionadas, falam: é mais uma pessoa tentando só pôr disciplina em nós. Aquelas crianças eram muito solitárias, porque os pais estavam sempre pensando em outras coisas e não tinham tempo para elas. Mary Poppins então diz: nós vamos colocar um pouco de magia nisso. E começa a cantar uma canção. E aquele trabalho que seria um trabalho tão óbvio e tão do dia a dia, começa a ter magia. E de repente Mary Poppins diz: já arrumamos o quarto, já arrumamos e agora nós vamos sair, nós vamos para o parque. E as crianças não queriam ir, acredite. É um exemplo para os pais, é um exemplo para os pais de que quando o trabalho doméstico, aquilo que parece mais monótono, como escovar os dentes, como pentear o cabelo, como tomar banho, como fazer a lição de casa, pode se tornar um trabalho turbinado quando tem um adulto divertido junto. Fantástico esse exemplo de Mary Poppins. Mary Poppins então prossegue o seu caminho, ela é uma pessoa fora do comum, não é uma babá comum e por isso ela começa a trazer alguns enroscos, alguns impedimentos. Os pais começam a falar: será que ela é uma pessoa adequada para os nossos filhos? Ela começa, assim como todo mundo que está fazendo a coisa certa, começa a incomodar, não é mesmo? Um indivíduo, uma pessoa que encontrou o seu caminho, começa a fazer diferente, começa a fazer algumas coisas num modelo, num padrão diferente. E isso começa a incomodar. Nós vemos que no decorrer do filme há muitos embates a respeito da pessoa de Mary Poppins. Será que ela é boa? Será que ela não é boa? Será que ela é interessante para os nossos filhos? Será que não? Mas nós vemos que Mary Poppins vai conquistando o seu espaço no coração das crianças.
Afinal, as crianças são aquelas que primeiro absorvem e compreendem quando alguém está inteiro e quando alguém é tão especial como era Mary Poppins. E Mary Poppins prossegue no seu caminho, na sua conduta, fazendo sempre o melhor para as crianças e aquilo que ela acreditava. Uma pessoa que é um indivíduo sempre segue fazendo o que acredita. Uma pessoa que é um indivíduo, porque a palavra indivíduo significa aquele que não se divide. Indivíduo vem de indivisível. Mary Poppins não se dividia pelas opiniões, ela simplesmente era ela mesma em todas as circunstâncias. E no decorrer do filme, você vai entender que ela jamais se justificava ou jamais se explicava. Quantas vezes nós paramos o nosso caminho para nos explicar e nos justificar, porque não nos achamos o suficiente para as pessoas? E quando as pessoas questionam qualquer coisa no andamento da nossa vida, nós já paramos para nos justificar e para nos explicar. Jamais acontecia com Mary Poppins. Ela não parava jamais para se explicar ou para se justificar. Ela seguia com a sua existência e as coisas iam se juntando. Isso é fé na vida. Ela acreditava simplesmente que ser ela mesma era o melhor que ela podia fazer. Ela dava de si o melhor que tinha. Você pode pensar assim, mas ela era uma simples babá. Então qualquer atitude da nossa vida, qualquer ato, qualquer trabalho, qualquer circunstância pode se tornar um grande ato ou uma grande circunstância quando feito por uma grande pessoa, um indivíduo, alguém que não se divide. Mary Poppins então começa a conquistar todas as pessoas em volta. E por fim, ela consegue conquistar até mesmo os pais das crianças. Eles começam a compreender o erro que eles vinham fazendo, deixando as crianças em segundo plano e começam a ser pais melhores. E é muito interessante um momento último do filme em que Mary Poppins se vê separada das crianças e olhando ao longe as crianças felizes com os pais. E aí então nesse momento acontece um fato fantástico. O cabo do guarda-chuva de Mary Poppins está ali do lado em forma de um papagaio e ele fala uma coisa impressionante para ela. Ele simboliza o ego de Mary Poppins, que ainda estava ali de alguma forma, não é? Convivendo ali com essa pessoa inteira que ela era, ainda existia aquele resquício de ego. E o papagaio então fala para ela: Mary Poppins, as crianças não precisam mais de você, Mary Poppins. Você não precisa, você não está incomodada com isso? E Mary Poppins fica ali, nitidamente triste naquele momento, observando aquela cena. Mas depois, sabe o que ela faz? Ela fecha o biquinho do papagaio e diz: é assim que as coisas têm que ser. Um indivíduo, uma pessoa que sabe o que é certo, ela simplesmente deixa as coisas correrem do seu modo natural. Ela não fica se justificando, não fica se explicando e também sabe quando uma coisa teve um desfecho. Ela não fica forçando a barra. É assim que nós também deveríamos proceder na nossa individualidade, sendo pessoas inteiras, tendo certeza de quem nós somos, nos explicando menos, nos explicando e nos justificando menos, estando mais inteiros na nossa conduta, sabendo que estamos fazendo a coisa certa. E teríamos mais Mary Poppins por aí. Mary Poppins, eu repito, não é um filme sobre magia, mas sobre a mágica que pode haver numa pessoa que está simplesmente sendo ela mesma. O quanto essa pessoa se torna magnética, o quanto ela influencia outras pessoas. Esse é um exemplo para nós.